O prefeito criou um decreto de calamidade administrativa diante dos problemas financeiros que o município enfrenta. Segundo o executivo, a dívida passa de 150 milhões de reais. Mas o documento não isenta o chefe do executivo das responsabilidades de gestão. O decreto de calamidade administrativa foi publicado no Diário Oficial de Mococa. No documento consta que a cidade tem vivenciado uma situação de grande instabilidade político-administrativa com trocas de comando no Poder Executivo. O atual gestor, Felipe Naufel, que era o vice, justifica que assumiu o cargo em 2 de outubro do ano passado em razão da renúncia do prefeito eleito. Ele cita o estado caótico em que foi encontrada a estrutura administrativa, bem como a situação do município em razão de atos praticados em gestões anteriores. Foram várias considerações apontadas para decretar a emergência administrativa. E agora, cada departamento terá de apresentar, no prazo de 30 dias, um relatório conclusivo e individual de contratos ou projetos das respectivas pastas. O decreto gera polêmica na cidade. Este vereador repudia. Nós não queremos um decreto, né? Nós queremos um prefeito, porque todas as considerações que levam à formação desse decreto demonstram que são obrigações do prefeito em realizar, independente da criação desse decreto, né? A questão da administração pública, de rever contratos, de fazer a prefeitura funcionar de forma transparente, representa uma grande incompetência da atual gestão pública no que tange as questões administrativas e financeiras do poder público, né? Segundo o presidente da OAB de Mococa, o decreto não isenta o atual prefeito das responsabilidades dele. É um documento sem efeitos práticos. Ele não vai eximir o prefeito de responder pela lei de responsabilidade fiscal, bem como outras legislação do direito público. Ele não se exime. É lamentável que o município tenha que editar um decreto dessa natureza, porque demonstra que o município, de certa forma, está com uma gestão desorganizada e que precisa organizar. De acordo com o executivo, a dívida do município passa de 150 milhões de reais. E a intenção do decreto é colocar a casa em ordem. Ele não quer fugir de responsabilidade fiscal nenhuma aqui na prefeitura. O que acontece é que ele quer passar realmente a limpo a prefeitura. Existem muitos contratos na nossa prefeitura e ele quer que cada diretor apresente em 30 dias uma planilha com todos os contratos para que seja revisto. Ele está há 120 dias como prefeito tomando as decisões. Ele resolveu decretar calamidade administrativa para que esse ato, somente administrativo, para a prefeitura funcionar dentro da administração. No decreto consta que foi criado e instalado um comitê de gerenciamento de crise em que a coordenação geral ficou a cargo do prefeito. A essa comissão cabe propor medidas necessárias, preventivas ou destinadas à reparação administrativa e judicial para continuar atendendo a população e manter os serviços públicos. É mais um movimento mais de marketing, de mídia, do que realmente que vai de interesse com os interesses da população. A Câmara vai fazer alguma coisa em relação a esse decreto? Sim, foi bom você perguntar isso. Na terça-feira que vem, nós estamos convidando o prefeito, os assessores que passaram pelo departamento financeiro, para fazer uma audiência pública, participação popular, na Câmara Municipal de Mococa, na próxima terça-feira, às 19h30. E vamos discutir essa questão e evidenciar a real necessidade e a real situação que encontra o nosso município. Mococa está na mira do Ministério Público por conta de vários contratos duvidosos. Um deles, do transporte escolar, em que o município é investigado por repasse de cerca de 10 milhões de reais a mais a terceirizadas que não estariam cumprindo os trajetos estabelecidos. Tem também da saúde por suspeita de fraude, com uma empresa considerada pela promotoria uma organização criminosa. E o maior agravante da situação financeira aconteceu em outubro do ano passado, quando a cidade perdeu a certidão negativa de débitos e, pela primeira vez, por conta disso, não pode receber recursos públicos. A população está preocupada com todo esse cenário político-administrativo, já que Mococa está no 4º prefeito em 2 anos. A cidade está parada, né? Tem que dar um jeito para a cidade voltar a andar.
Quais são os principais problemas? Saúde, educação, transporte. E eu estou preocupado que eu estou fazendo tratamento para fora e agora não está tendo nem ônibus para levar nós mais. É muito ruim. Eu creio que a prefeitura não tem dinheiro para nada, as praças tudo sujas. O que implica mais na sociedade é exatamente o problema de saúde, porque você sabe, sem saúde ninguém vive. Tá cheio de buraco a cidade aí, várias limpezas aí, tá tudo mal arrumado aí. Insegurança total, né? Porque a gente não sente assim que tem apoio em nada. A gente paga os nossos impostos, né? E depois a gente não vê retorno disso. Gislene Lopes, de Mococa, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pussi, reforçando que a publicação desse decreto não isenta o prefeito das responsabilidades. Doutor Vinícius, por que então a publicação de um decreto como esse? Para que ele serve? Boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem o Jornal da TV Clube e ao nosso amigo Paulo Pussi. Esse decreto ele limita a responsabilidade. O que estava para trás fica de responsabilidade do prefeito renunciante. E o que está para frente fica de responsabilidade do atual prefeito. O decreto é inteligente, só que ele é um pouco falho, juridicamente falando, e ele entra no conceito jurídico indeterminado e pode ser derrubado na justiça. É comum esse tipo de decreto, doutor? Não é comum, tá? Estado de calamidade financeira, estado de calamidade orçamentária. Só se coloca esse decreto no meio da arena quando realmente a luta já está quase vencida. Ele foi previdente, o prefeito, mas o decreto ele é falho. A cidade de Mococa vive um caos político-administrativo, tem contratos duvidosos que estão inclusive aí na mira do Ministério Público. Como fica a responsabilidade dos gestores? O atual prefeito, pelo jeito, ele não quer tomar ação de responsabilidade. Ele quer montar uma sindicância, até pela leitura do decreto, acho que é artigo 3º ou 4º, e a partir desse comitê de gerenciamento de crise falar, o prefeito que cometeu tal ato, assinou tal contrato e teve desvio ou quebra de princípios constitucionais, responde. E daqui para frente respondo eu. Obviamente, ele não quer ser alvo de ação de improbidade pela justiça ou talvez alvo de uma rejeição pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por má gestão financeira e má gestão orçamentária. O atual prefeito está no cargo há apenas 120 dias. A cidade está no 4º gestor em 2 anos. O que isso representa, Vinícius? É um caso grave, lembra muito o Ribeirão Preto na pré-Sevandija, o Brasil no ano passado, no pré-impeachment, com quebra de princípios constitucionais e princípios orçamentários. Representa que realmente a gestão orçamentária financeira de Mococa se tornou alvo de polícia, investigação, Polícia Federal e certamente lá para trás, se for descobrir o passado, muito gestor público vai ser responsabilizado civilmente e pelos tempos atuais criminalmente também. A população de Mococa está preocupada com toda essa situação. Como que eles podem, então, reivindicar os direitos que possuem? Ação popular e principalmente a tribuna, como era na época de Lacerda e que Hannah Arendt está dizendo no livro A Crise da República de 1964, que é provocar o legislativo, que é onde ocorrem as grandes discussões da República. A população tem que ir para o legislativo, pressionar os vereadores, manifestar publicamente, pedir a comissão a abertura de comissão parlamentar de inquérito, tal qual foi aberta recentemente em Barretos, e forçar os legisladores a fazer o papel deles, que é apurar, responsabilizar e depois jogar tudo na mão da justiça. O Galho, ano que vem, então, eleições municipais, como que a população de Mococa deve se preparar para não cometer os mesmos erros? 4 prefeitos em 2 anos é um absurdo, né? Olhar para o passado, quem esteve envolvido em falcatrua, ou desvio, ou quebra de princípios constitucionais, ou não foi um bom gestor, negar o voto a ele e fazer mudança, renovação. Com mídia social, internet, redes sociais, o eleitor está atento, ele não mais depende dos meios tradicionais políticos, da política de cabresto, e certamente o eleitor, se ele for analisar o passado político de cada uma dessas autoridades, ele não vai dar o voto, nem para o vereador que se negar omitindo a fiscalizar. Vinícius Bugalho, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Paulo Pussi, com outras informações. É com você. Obrigado, André.